vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que você não consegue sair do lugar. Por que você não consegue avançar no seu processo de recuperação do vício em pornografia. Por que você mesmo com todos os instrumentos e técnicas e tentando várias vezes, você fica patinando e não consegue sair do lugar. Meu nome é Miguel Soriani, deixa teu like, comenta aqui, deixa o teu Ei Soriani, tô aqui, beleza? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta que eu me fiz muito tempo atrás, quando eu atendi as pessoas. E quando eu comecei a ter muito aluno, eu comecei a perguntar o seguinte: por que existem alguns alunos que se recuperam com uma facilidade enorme, com uma facilidade de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa já está bem, já está tocando bem a vida, o relacionamento dela já está ótimo e ela até já começa a ajudar outras pessoas. E por que a gente tem um outro grupo de pessoas que mesmo com as mesmas estratégias, com os mesmos instrumentos, com os mesmos métodos, com a mesma terapêutica, por que essas pessoas não conseguem sair? Talvez as pessoas demoram anos, 2, 3, 4, 5 anos. Eu vi pessoas demorando 3 anos para conseguir sair do vício e mesmo assim aquela saída muito tímida, ainda tendo bastante recaída, etc, etc. Então a gente vai conversar sobre isso hoje e eu quero te mostrar por que isso acontece. Quando eu me fiz essa pergunta, eu comecei a observar as pessoas que eu atendia, comecei a observar os meus alunos, ouvir o que eles falavam, e eu consegui tirar algumas coisas dali. A primeira grande coisa, o centro de tudo aqui, o fundamento de tudo aqui que você tem que entender é que o seu cérebro, ele não quer mudança. O seu cérebro, ele não quer mudar de modo algum. Ele quer permanecer naquele mesmo negócio prazerosinho, gostosinho, porque é um negócio que ele descobriu, que dá muito prazer realmente. Essa é a primeira coisa. Então, o centro de todo o argumento aqui é esse. O seu cérebro, ele não quer mudança absolutamente. Você domesticou o seu cérebro para entender uma coisa: caramba, aquilo é muito prazeroso, aquilo é muito saboroso, então eu vou voltar lá, eu vou voltar lá, eu vou voltar lá. E quando você começa a mudar a sua vida, você começa a mudar isso daí, volta e meia o seu cérebro ele vai querer voltar naquele negócio, ele vai querer aquilo de novo. Então o seu cérebro ele não quer mudança. Qualquer esforço que você imprima nele, ele vai sentir, ele vai se recuar. Então isso era muito notável nos atendimentos e era muito notável nos alunos. Às vezes o sujeito começava a ficar ali 2 semanas sem pornografia e depois de um tempo parece que, Miguel, eu tive um impulso tão forte que eu cedi, eu cedi. Então a gente começava a ver que era o quê? O cérebro da pessoa, ele não queria mudança de modo algum. Dentro disso existem algumas coisas comportamentais, psicológicas, que a gente consegue observar também. A primeira grande questão que a gente tem que investigar aqui, a gente falou, que o seu cérebro ele não quer mudança de modo algum. A primeira grande questão que a gente observa aqui são os seus hábitos. Os seus hábitos. Presta atenção. Eu comecei a notar nas pessoas a seguinte coisa. Até uma vez eu tive um paciente que foi o primeiro que eu notei isso. Foi o primeiro que eu notei isso. E a gente estava ali trabalhando e ele começava a ficar bem. Ele ficava 2, 3 semanas, 4 semanas sem ver pornografia, sem acessar pornografia. Até que ele começava, num determinado momento, eu comecei a observar que ele começava a recorrer muito para a tela. Ele começava a recorrer muito para Netflix, muito para televisão, muito para seriado, muito para videogame. Ele chegava tarde da noite, cansado, ligava a televisão, ficava ali horas vendo Netflix, horas ali vendo seriado. Nada contra isso, nada contra, óbvio, nada contra isso. O problema é que você que está num processo de recuperação do vício em pornografia, você tem que entender que isso é muito perigoso para você. Eu comecei a observar esse paciente e eu falei assim: esse sujeito vai cair daqui a pouco. Ele vai ter uma recaída daqui a pouco. E foi tiro e queda. Comece a observar os seus hábitos, principalmente os seus hábitos de acessar a tela. Comece a observar que você, quando tem um aborrecimento, por exemplo, você vai lá e liga o Netflix, você vai lá e liga o videogame. Comece a observar os teus hábitos, tá? Isso é uma coisa fundamental aqui no teu processo. Entendeu? Deu para entender isso daí? Beleza? O segundo grande problema que explica por que você não consegue sair, mesmo com todas as técnicas, com todo o método possível, o segundo grande problema que explica isso são as suas crenças limitantes. E como crença limitante aqui, eu quero ampliar essa visão de crença limitante. Presta atenção, dentro da sua cabeça existem uma série de ideias que não condizem com o próprio processo de saída da pornografia ainda. No fundo, você ainda absorveu ali algumas coisas, como quem diz assim: de vez em quando não tem problema, ver um pornozinho aqui e ali não tem problema. O médico falou também que não faz tão mal assim. Então existem algumas crenças que estão dentro de você que volta e meia atrapalham o seu processo. Volta e meia
eu fui observando nos alunos isso. Eles começavam a ficar bem, eles começavam a ficar bem, eles começavam a ficar bem. De repente, ir lá num churrasco com um amigo, lá numa festa, alguém falava pra ele o seguinte: olha, cara, mas pô, isso é coisa que o homem faz mesmo, né? Ah, mulher também tem que se conhecer, mulher também tem que se descobrir e tal. Então, esse tipo de coisa fazia as pessoas recaírem. E eu observei assim, caramba, existe aí dentro, né, o sujeito ele tá indo bem, ele tem a merda, tudo certinho, mas ele cai. Aí eu observei o seguinte: existem algumas crenças ali dentro dele ainda que ainda não foram, né, lavadas ali, que ainda não entendeu que uma pessoa madura realmente não tem contato com pornografia. Claro, na sociedade que a gente tem hoje, na sociedade de pessoas imaturas mesmo, e todo mundo acha que isso é óbvio, normal e etc, etc. Mas esse próprio amadurecimento ainda não foi tão bem instalado dentro da pessoa, beleza? Então esse é o segundo motivo do porquê que você recai, do porquê que você não consegue de vez abandonar a pornografia. O terceiro motivo é as suas justificativas. Você se justifica. E aqui eu quero que você preste muita atenção nesse ponto. Eu vou deixar um exercício prático para você fazer daqui a pouco. E eu quero que você preste muita atenção nesse ponto aqui. Você justifica as suas quedas. Você ainda não tomou, não é isso? Você ainda não tomou a responsabilidade pelo teu processo de recuperação. Todo mundo sabe que eu já fui viciado em pornografia. Todo mundo sabe que eu já tive problema com pornografia. E sabe quando eu comecei a melhorar? Quando eu olhei para dentro de mim e falei assim, cara, eu preciso me responsabilizar pelo meu processo. Não é, né, o fulano de tal, não é o meu fulano de tal, não é aquele meu líder que está me ajudando, não é o padre que está me ajudando, não é ninguém. Eu preciso olhar para dentro de mim e falar assim, caramba, eu sou responsável pelas minhas atitudes. Quando eu caí porque eu quis. Eu fiz um mau uso da minha liberdade. E isso é muito importante. Talvez isso seja o centro da tua recuperação aqui. O problema é que você se justifica, não é isso? Você coloca justificativa, né? Ah, eu mereço, eu trabalhei tanto, hoje eu tô cansado. Ah, a minha namorada ficou braba comigo, né? E aí, agora eu caí. É claro que sim, isso explica, mas não justifica. Você entende essa diferença, não é? Isso explica, não é isso? Isso pode até inclinar, mas não justifica. Querendo ou não, né, sei lá, né, se o seu namoro não está muito bom, você também tem uma culpa nisso, você também tem uma responsabilidade nisso. E você precisa se responsabilizar pela sua vida, pelo seu processo. Você não pode negar isso, você não pode mentir isso. Durante muito tempo atendendo gente, sei lá, desde 2015 atendendo gente, e com mais de 1.500 alunos já no meu curso, no recomeço, eu comecei a observar isso. Assim, cara, 90% dessas pessoas que não conseguem sair desse negócio aqui é porque elas colocam a culpa da queda delas em um outro elemento, em um outro fator, em qualquer outra bobagem. Eu falei assim, eu preciso ensinar essas pessoas a se responsabilizarem. E aí sim elas vão começar a sair deste problema. O que eu quero que você faça agora como exercício prático é uma meditação, é um tipo de meditação. Você pode até escrever isso se você quiser, vai ficar ainda mais interessante se você escrever. Eu quero que você pense o seguinte, se você fosse uma pessoa responsável por si mesmo, se você olhasse para a sua vida e falasse assim, eu sou um sujeito que a partir de hoje quero cuidar de mim mesmo e quero ser responsável para comigo. Que tipo de vida você teria daqui 5 anos? Se você fosse uma pessoa que cuidasse de si e que fosse responsável pela própria vida, daqui 5 anos, que tipo de vida que você teria? Quem você seria? Eu tenho total certeza que você teria uma vida muito melhor, que você teria uma vida espiritual melhor, que você teria uma vida de relacionamento melhor, que você estaria longe dos vícios e mais próximo das virtudes. Eu tenho total certeza que se você se responsabilizar pela sua vida, em 5 anos, você é outra pessoa. Beleza? Curtiu o conteúdo de hoje? Eu particularmente curti pra caramba. Se você curtiu, comenta aqui embaixo, né? Fala assim, pô, Soriano, ficou legal, né? Gostei desse vídeo, o conteúdo me ajudou. A partir de agora eu vou, né, me responsabilizar mais pela minha vida e pelo meu processo de saída da pornografia. Beleza? A gente se vê então no nosso próximo vídeo.